Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, mais um react ao programa da ESPN com todas as informações do Timão. Hoje nós vamos ver um vídeo que vai falar tudo sobre o jogo do Corinthians contra Botafogo, líder do campeonato, jogo muito difícil. Mas é claro, você como torcedor quer saber quem vai entrar no jogo. E nós vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Vamos ver escalações, quem vai jogar. Será que essa vai ser a estreia de Memphis Depay logo contra o Botafogo? Quer saber? Fique até o final. E antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal e sem mais delongas, vamos ao vídeo? Ó, vamos começar a destrinchar a rodada falando de Botafogo e Corinthians, né? A gente fez uma pergunta aqui pra você no começo. Vai no Threads. O Pascoal adorou que ele descobriu que existe o Threads hoje. Hashtag ESPNFCBR. Quem vai acabar na liderança do Campeonato Brasileiro? Vai ser o Botafogo, o Fortaleza ou o Palmeiras? O Palmeiras pode chegar pelo saldo de gols. Se vencer o Criciúma, talvez seja o jogo mais simples, né? Pensando em enfrentamento. O Pascoal regalou o olho. Acho que simples não tem nenhum. Não, mas vai jogar em casa contra o adversário mais fraco. Peraí, daqui a pouco a gente debate tem que entender as necessidades também do outro, do adversário. Pela tabela é o do Botafogo. Daqui a pouco a gente debate isso. Primeiro vamos falar de Botafogo o e adversário Corinthians. Teoricamente mais simples pela tabela. Mas e o entorno? Mas e a chegada dos reforços? E a classificação? E tudo isso? Como é que fica esse Botafogo e Corinthians? Só para deixar. Se o Corinthians jogar do jeito que jogou contra o Flamengo e do jeito que jogou contra o Juventude, vai complicar. O jogo é osso. Então, aí é osso. O recente do Corinthians, eu acho que muda um pouco isso. A impressão que dá é que a vibe mudou no Corinthians, né? Com jogo contra o Flamengo, jogo contra o Juventude, chegada do Depay, tudo isso que aconteceu, deu uma mudada no astral, né? Então, assim, até falei isso ontem no Sport Center, o Corinthians está vivendo agora talvez a primeira e única oportunidade sólida de engatar um momento bom na temporada. Não sei se vai ser capaz disso, né, para se salvar de rebaixamento, etc. e tal, até porque o compromisso é o pior possível na rodada. Não existe nada pior no futebol brasileiro atualmente do que você enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro. Mas o Corinthians vai no seu melhor momento, não sei se da temporada ou dos últimos meses, seguramente dos últimos meses. E isso aumenta um pouco o nível de equilíbrio da partida. Mas a gente olha para os desfalques que o Corinthians tem, eles são muito grandes também, muito grandes, especialmente no setor defensivo. Félix Torres, Charles, Kaká, Yuri Alberto. E o Yuri Alberto. Dois deles são desfalques inadmissíveis. Assim. O Yuri Alberto e o Kaká, é inadmissível que eles sejam desfalques, porque a expulsão que o Yuri Alberto conseguiu cavar para si no jogo contra o Flamengo, o time estava ganhando o jogo. Minutos finais da partida, ele dá um carrinho totalmente desnecessário na lateral do campo, quase nos acréscimos, é expulso, corretamente expulso, da sua expulsão vira uma treta no gramado. E expulsa o Kaká. E o Kaká de maneira brilhante. Se o treinador é outro, pai. Pois é. Hein? Seu humano. Pois é, não ia jogar. Ia ter aquela frase de novo. É isso. O Kaká brilhantemente vai lá e cata o Alcaraz pelo pescoço, sai trocando empurrão com o Alcaraz, e aí já... O Félix expulso na estreia. E o Félix já tinha tomado o terceiro amarelo. O Kaká também fica fora. O Yuri Alberto também fica fora. O Charles também está fora. O Corinthians não vai ter o Memphis, né? Ele não vai estrear contra o Botafogo. Então, assim, se o Ramon Dias continuar optando pelo sistema que melhor funciona para esse elenco, que é com 3 zagueiros, quem ele tem é o Ramalho, o André, que é um espetacular jogador, contratação muito boa do Corinthians, mas o Gustavo Henrique, que é um zagueiro lento para jogar em 3, e o Caetano, que não inspira confiança. Esses 3 para marcar Savarino, Igor Jesus. Então, diante disso, Luiz não é Henrique. melhor ele modificar esse sistema? Por que não bota o Ranieri? Seria se ele tivesse o Charles para jogar. Aí ele podia fazer uma linha de... ou fazia a linha de 4 e botava 3 volantes. Ranieri, Martínez, né, o José Martínez e o Charles. Mas ele também não tem o Charles. Ele tem o Rian. Daí vou botar o Rian vai jogar. O Rian tem que jogar. Não tem como, o Rian é volante. Depende, se ele jogar com Caetano, Gustavo Henrique e André Ramalho, aí vai Ranieri, Martínez e volante. Aí já ajuda. Né? O Martínez ajuda, porque agora, o Martínez é bom jogador. Se for essa linha defensiva... Ele tem que jogar com linha de 5 daí. Pois é. Então, até porque Luiz Henrique... Então, lado esquerdo seria o Caetano como zagueiro pela esquerda, o Bidu como ala pela esquerda, não marcam bem nenhum dos dois, para parar o Luiz Henrique. Então, acho que pelos desfalques, o Botafogo, e pelo momento, o Botafogo é bastante favorito para o jogo de amanhã. Sim, claro que existe um favorito.
Se for 3 zagueiros com Caetano, é Caetano como zagueiro e o Bidu de ala. Se for linha de 4, é o Bidu de lateral. Só que a gente parte do princípio que se o Bidu for ala, quando tiver retomada de bola, ele não vai conseguir estar na posição para marcar o Luiz Henrique. Pois é. Aí o que vai acontecer? O zagueiro vai ter que sair para uma zona que o zagueiro não gosta, que é sair ali para a zona lateral. E o Luiz Henrique com espaço, com drible e espaçando a linha de 3, aumentando o espaço da cobertura, é difícil. Agora, se o Corinthians vai ter que jogar com um apetite muito semelhante, se não até maior, do que jogou contra o Flamengo. Maior, eu diria. Pelo jogo ser fora de casa, só que vai pegar um adversário, o Flamengo e Botafogo jogam com estilos diferentes. O Flamengo é o time da posse de bola, da transição com velocidade, porque tem jogadores... O time do Botafogo, primeiro, é um time no confronto físico. Sim. Eu não vejo nenhum jogo do Botafogo sem que os zagueiros os zagueiros vão primeiro no corpo do adversário e depois primeiro eles seguram o adversário no corpo. O jogo do Corinthians foi desgastante. Aqui, ó, na caixa, o cara vem, pá, encaixa o cara aqui, pra virar, né? você não sai. Muito Eu não tô falando em deslealdade. Não. Eu tô falando em poder de marcação. É isso. Jogo físico. Eles usam o posicionamento física do corpo para ganhar a bola. Isso, eu não tô falando é agressão, não é falta. Violência, porque eles não são violentos, mas eles são duros. Sim. Na teoria, né, Pascoal? Os cavalinhos do Botafogo estão tudo na cocheira, descansando, se alimentando. Tudo prontinho. Tomando massagem. E o do Corinthians teve uma batalha contra o Juventude. O Corinthians sai de um jogo que foi vencer aos... quanto? 60 e quanto? 57. Não, 51. 51. Eram 7 de acréscimo. Então, o primeiro tempo foram 10, mas ele foi estendendo, né? Só para aquele negócio de ver no VAR, ele levou uma eternidade. Então, o Corinthians vai pegar um adversário muito físico. O Corinthians não tem jogadores... tantos jogadores para esse porte. Se jogarem o Martínez e o Ranieri de volante, aí já começa a ficar legal. Mas aí eu acho que é o jogo para você parar o Botafogo e se tiver uma oportunidade você aproveitar. O Corinthians não pode tentar jogar de igual para igual com o Botafogo. Sabe? Às vezes eu gosto de perguntar. Quem que vai jogar de centroavante? No Botafogo? Não, no Corinthians. A tendência é que a dupla seja Thales Magno e Romero. Não, tava pensando. O Hector viajou. O Hector tá recuperado, viajou. E o Carrijo viajou também, não é centroavante, mas é Mas acho que até por ser um jogo onde fatalmente o Corinthians vai explorar mais o contra-ataque do que propriamente se impor, vai ser um ataque de velocidade. Acho que se o Yuri tivesse, o Yuri jogaria. Mas Romero e Thales Magno como dupla. E o Botafogo não tem o Gregory, deve jogar o Danilo Barbosa. Sim. E pode ter a estreia dos 2 laterais, que são laterais, assim, o Vitinho, lateral de muita projeção, mais do que o Matheus Ponte. O Alex Telles. E o Alex Telles, mais do que o Marçal. E querendo ou não, o Corinthians, o Botafogo descansou. Sim. O Corinthians veio de um jogo muito desgastante contra o Juventude, gol 51. Aí tem um jogo dificílimo contra o Botafogo no Rio, que é um dos piores adversários. Depois ele vai aonde? Viaja pra Fortaleza. Depois tem Sul-Americano. Então, cara, né? esse... E assim, mas se tu for ver em Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americana. O foco total no Campeonato Brasileiro. Mas aí não foi o que o Ramon Dias falou que aquele jogo do Flamengo era decisão, certo? Final. Sim. Mas na verdade, o jogo do Flamengo era decisão. Esse também é. O jogo do Juventude foi decisão. O jogo do Botafogo é decisão. O jogo do Fortaleza é decisão. Depois, quando voltar de jogar com Fortaleza, no Brasileirão, aí tem a estreia de Memphis. Contra o Atlético Goianiense. Que é outra decisão. Porque aí é um jogo de confronto direto. Sim. O Corinthians daqui até o fim do campeonato, não importa contra quem, são 13 decisões. O Corinthians tem que fazer 5 vitórias e 5 empates. Dentro de uma matemática simples. Aí perde 3. São 13 jogos que faltam. Isso. Se ganhar 5 e empatar 5, perde 3. O Corinthians tem que fazer essa matemática. Um empate contra o Botafogo. Ele tem 5 vitórias agora. 5 vitórias com 25. 5 vitórias com 25. Tem que fazer 5 em 13, em 12. Em 13. Tem que dobrar o... Você tem, em tese... Cara, mas uma derrota contra o Botafogo, ela tem que estar na conta. O Botafogo é o líder do campeonato, o Botafogo tem um elenco vasto, o Botafogo está descansado, perder para o Botafogo... Tu diz em termos de lógica e futebol. É lógico. Sim, mas se tu for levar a lógica de futebol, o Corinthians cai. Porque é normal também perder de repente pro Grêmio em Porto Alegre. Palmeiras. Não, peraí, a gente está falando do líder do campeonato, do time que está sobrando na bola. São 13 jogos, né? São 13 jogos. Já não importa mais. São 13 jogos. O Pascoal disse que tem que perder só 3.
É natural no futebol brasileiro, em 3 jogos, tu perder mais do que 3. Sim. Não, isso eu concordo. Mas o que eu digo é assim, de todos os adversários que ainda entendo perfeitamente, vão mas ser... dentro da situação que o Corinthians se colocou, for pelo natural, já não importa mais contra quem é. Não, tudo bem, gente. É que esse jogo eu pensaria dos 13. Não, isso tem que somar. Entendeu? Porque olha aqui, ó. E São Paulo, depois ele pega São Paulo, ele pega Palmeiras. Vitinho e Matheus Ponte como opção. Sim. Bastos ou Adrielson, podendo voltar para o time do Botafogo. Aí tem Barbosa, Alex Telles ou Marçal. Danilo, Barbosa, tem o Alan também como opção. Gregory, que o Zuba falou que tá fora, deve jogar o Marlon Freitas. Que também a redenção dele já veio há muito tempo. Sim. E aí os 4 da frente, o Almada, beleza, não é na frente, né, no meio ainda, mas assim, Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus. Pra mim o Botafogo é muito favorito. Cara, o Botafogo tá sobrando. Pra mim o Botafogo termina como líder essa rodada. O empate não é ruim. Não é, claro. Empatar o jogo eu não vejo como ruim. Na matemática é. O Corinthians tem 10 empates. Mas, Zupac, esse é um jogo que você tem que levar em consideração, que é o líder do campeonato. Tem que fazer que nem o Cuca fazia isso. O Cuca levava a gente pro quadrinho, pra sala e botava lá os jogos. Aí botava. Esse aqui, pá. São, nas contas do Pascoal, 5 vitórias. Mas ele que falava ou ele pedia pra opinar? Aí ele pedia pra opinar, só que se tu falasse ao contrário, ele falava, não. Esse dia... Choveu, nós dormimos mal, tem foguetão, nós perdemos. Então tá bom, aí chegava, incrivelmente, sempre chegava no número que ele queria. Aí, são 5 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, né? Eu concordo com o Zuba. O empate nessa matemática do Pascoal contra o Botafogo, tá lindo. Sendo um dos empates. É um dos 5. Ok. Só que tem que garantir as 5 vitórias. Porque o problema é garantir as 5 pra mim, na lógica, seria uma das 3 derrotas. Sim. É isso que eu tô sendo falando. uma das 3 derrotas, só faltariam 2. Sim. Então, quer dizer, O empate eu acho o mais difícil é achar os 5 para ganhar. Esse é o mais difícil. Achar 5 vitórias. Olhar a tabela e falar, isso é. O Atlético Goianiense em casa, a estreia do Depay é vitória. Na teoria, sim. E tem jogos também que me ajuda aqui. Que são mais importantes, né? Jogos em ganhar do Atlético Goianiense. Ele apelou se tiver para que escolher, Fabrício da Fiel. ganhar do Botafogo ou do Atlético Goianiense? Se tiver que escolher, ganhar do Atlético Goianiense? Claro. É que não pode escolher um ou outro, né? Porque se escolher um ou outro dos 13, cai. É isso que a gente está falando. O Corinthians tem 7 jogos em casa. Perfeito? Perfeito. Você quer que eu abra aqui e veja quais Começa são? com Atlético Goianiense. Certo. Dá pra ganhar? Tem. Tem que ganhar. Atlético Paranaense. Tem que ganhar. Vai ganhar também. Internacional. Então, Já tá osso. É isso. O próximo depois Empate. é Palmeiras? Palmeiras. Difícil. O Corinthians só ganhou um jogo do Abel. Botamos 2 vitórias e um Pois empate. bem, Bahia em casa. Tá falando só dos jogos em casa, é isso? 5 no Corinthians em casa. Então. E Cruzeiro. Última rodada. A última é Grêmio lá, né? O último jogo. Os últimos jogos do Corinthians em casa. E o último jogo é contra o Grêmio fora. Nem quero lembrar, porque isso já marcou queda do Corinthians. Então não quero lembrar. A gente fala 13 jogos, 5 empates, 5 vitórias e 3 derrotas, né? Mas querem achar as vitórias, os 2 é últimos isso? jogos, tu chegar precisando... É um desespero. Você sabe como é que é. É um E o desespero. último é contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. Atlético Goianiense, Furacão. Cuiabá fora não é um absurdo. Mas o Corinthians não ganhou do Cuiabá em casa. 13 em 12. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Como vocês puderam ver, Memphis Depay só estreia contra o Atlético Goianiense, mas o que importa é o jogo que vai acontecer contra o Botafogo. Jogo muito difícil. O Corinthians tem sim alguns desfalques por causa de expulsão. E eu gostaria de saber a sua opinião. Este jogo contra o Botafogo vai ser um jogo fácil, difícil? O Corinthians vai se encontrar dentro de campo? Deixe nos comentários. Quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui. E já sabe, deixe o seu like, se inscreva no canal. E se quer ficar por dentro de todas as informações do Timão, é só clicar no sininho e seja avisado em primeira mão sempre que sair vídeos novos aqui no canal. Desde já, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.